Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar o que aconteceu com o petróleo. Não percam, já a seguir. Quero agradecer a todas as pessoas que se inscrevem no canal e que ajudam o canal a crescer. Para quem não é inscrito ou para quem chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, um projeto pessoal de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Este vídeo explicativo tem o apoio da corretora XTB, o link vai estar então em baixo na descrição, se vocês quiserem aceder. E pela primeira vez na história o petróleo foi transacionado em valores negativos, nomeadamente o contrato WTI, West Texas Intermediate, que é nada mais nada menos que uma das referências do petróleo nos Estados Unidos e que neste momento chegou então a bater valores negativos, cerca de $40 por barril. Existem no mercado algumas principais referências que têm a ver com os países que comercializam o petróleo. Entre eles temos o Dubai Crude, Urals Oil, que é neste caso da Rússia. A principal referência do mundo neste caso é o Brent, que é o petróleo do Mar do Norte. Temos o Oman Crude e também neste caso o WTI, que é a principal referência nos Estados Unidos. E foi neste que aconteceu a tempestade perfeita para que os preços negativos pudessem acontecer pela primeira vez. Temos então que recuar um pouco para perceber também como é que todo este tipo de tempestade se está a gerar. Isto começou também com a Arábia Saudita e com a Rússia, sendo de facto a Arábia Saudita um dos países da OPEP, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo, que decidiu então falar com a Rússia, porque são eles que estão a gerir, digamos assim, o mercado, e acabaram então por não se entender no sentido de chegarem a um consenso na produção de petróleo. A Rússia, neste caso, não queria diminuir a sua produção, alegando que aquilo que a Arábia Saudita pretendia era diminuir a sua produção para favorecer os Estados Unidos. E com isto, o que é que aconteceu? A Arábia Saudita veio retaliar com a indicação de que iria colocar o seu petróleo a um preço mais baixo e também aproveitar a sua capacidade de mercado que não estava a ser utilizada para colocar mais petróleo no mesmo. E isto veio não só prejudicar a Rússia, mas também todos os outros países que exportam petróleo, porque os seus preços então iriam ser afetados com uma maior oferta por parte então do petróleo da Arábia Saudita com preços mais baixos. Assim como uma maior oferta, os preços desciam e prejudicavam na generalidade de quase todos os países que tinham petróleo. Para continuar nesta tempestade perfeita, no meio deste turbilhão, para ajudar à festa, o que aconteceu foi uma pandemia, como estamos a viver, que nos obriga a estar dentro de casa e a encerrar fábricas, empresas e a parar, digamos assim, o mundo enquanto não existe uma vacina ou uma cura para esta doença. Assim, a economia está a retomar agora aos poucos, mas o que se viu foi que houve uma estagnação que nunca antes tinha acontecido. E, obviamente, com o facto do petróleo estar em tudo, nomeadamente em óleos, em produtos, em combustível, e é aqui que o WTI entra. Sendo chamado de sweet oil, tendo em conta a sua composição, ele é normalmente usado para ser refinado para combustível. E uma coisa é certa, nós conseguimos reparar que os grandes consumidores, como o caso das empresas transportadoras aéreas e afins, e também o pequeno consumidor, que neste caso somos nós que abastecemos por vezes os carros, acaba por sentir que neste momento já tem os seus depósitos cheios, já estão devidamente armazenados, talvez até num limite máximo, e já não têm onde o guardar. O que significa que a produção continuou, mas deixou de haver procura, porque as pessoas não estão a gastar esse combustível. E aí a procura diminui e vai haver um excesso de oferta, fazendo com que os preços se deixam. Agora, o que é que aconteceu com o contrato do WTI nos mercados? Antes disso, de uma forma simplificada, vamos falar como é que é negociado a commodity, o petróleo, neste caso o famoso ouro negro. E como funciona este contrato futuro? Este contrato é um contrato simples, na realidade, é um contrato que vai fazer com que o comprador se tenha que comprometer com o vendedor a adquirir o produto numa determinada data a um determinado preço. E este tipo de contratos são bons para os vendedores e compradores em relação, por exemplo, a setores agrícolas, a colheitas, porque vão estar a negociar hoje direitos futuros em condições de incerteza. Obviamente que os investidores especulativos, que estão sempre à caça da melhor oportunidade para ganharem dinheiro, viram nestes contratos uma oportunidade de ganhar com o lucro. O que significa que eles vão entrar no mercado, não estão interessados em ter o petróleo, mas na realidade vão esperar que o preço suba e com isso fazer o seu lucro. Para isso só têm que se desfazer da sua posição até ao término do contrato. E foi um pouco isto que aconteceu com o WTI. Basicamente, neste contrato nós tínhamos vários investidores que estavam a especular, aproveitando aqui então as diferenças de preço. A verdade é que o contrato não estava a dar lucro e viram-se a aproximar-se da data final do mesmo. E por isso, em vez de receberem uma chamada a dizerem que têm que levantar os seus barris de petróleo e com isso depois ainda ter custos de armazenamento e afins, decidiram vender as suas posições, porque só estavam interessados realmente em ter o lucro
ou estar na posição se fosse para transacionar em termos especulativos e não em termos de adquisição do próprio bem, e por isso, ao verem que realmente o contrato estava a chegar ao fim, tinham de fazer alguma coisa com a sua posição antes que ela se extinguisse, e o que aconteceu foi essas pessoas então começarem a vender e mesmo assim não houve qualquer tipo de procura para essa compra, fazendo com que chegasse a valores negativos. Basicamente o que aconteceu foram os compradores a vender, tendo em conta que não precisavam provavelmente dessa commodity, no caso, por exemplo, das grandes empresas, e também aqueles investidores especulativos que viram que não havia um aumento do preço e que também não queriam ficar com o produto. E assim aconteceu o impensável, os valores começaram a ser transacionados no negativo, e nunca antes tinha visto algo similar, apenas tinha chegado aos $10 por barril no ano de 1986. Agora, se nós quisermos investir no petróleo, como é que nós podemos fazê-lo? Através de uma corretora, como é o caso da XTB, nós podemos aceder à commodity petróleo, no qual não vai estar a ser transacionado em valores negativos, vai estar sim indexada, acompanhada, digamos, ao valor da corretora em relação às oscilações do petróleo, e com isso vocês vão conseguir negociar a vossa posição. Tenham muita atenção às datas do rollover, às datas em que vocês têm que vender a vossa posição. Vai estar aqui em baixo na descrição um link onde vocês vão ter acesso à tabela para saberem os dias exatos em que vão terminar os vossos contratos. Isto de forma a conseguirem liquidar as vossas posições e fazer então as vossas movimentações de especulação em relação ao petróleo. Neste caso, tenham atenção que este tipo de contratos normalmente está associado à alavancagem e para quem não percebe nada disto, não se aventure, primeiro estude, primeiro leia e perceba aquilo que está a fazer. Já sabem que estes produtos são produtos de alto risco, no qual vocês podem perder a totalidade do vosso dinheiro. É importante dizer que este tipo de produtos não são para todas as pessoas, muito menos para aquelas que pensam num longo prazo. Em relação a outro tipo de investimentos, aproveitando também esta queda do petróleo com a possível valorização no futuro, obviamente que estaremos todos à espera, podemos falar, por exemplo, das empresas petrolíferas, no caso de ações, nomeadamente BP, a ExxonMobil, que é a conhecida bomba Esso, também têm acesso à Shell, à Repsol e, claro, à empresa portuguesa, neste caso à Galp, no qual neste momento vocês já podem ver aqui então a ação da Galp no ecrã e podem então analisar depois a possibilidade de investirem nesta empresa pensando na retoma da economia e na sua possível valorização. Obviamente que isto são apenas algumas opiniões, não sou conselheira financeira, este vídeo não tem qualquer tipo de aconselhamento financeiro, é simplesmente uma forma de partilhar a minha opinião e de uma forma simplificada tentar explicar o que aconteceu com o petróleo. De certeza que vão continuar a existir notícias, principalmente porque o próximo contrato que já surgiu no mercado para junho já tem um valor positivo, mas vamos ver como é que vai ser em relação à retoma gradual da economia e a necessidade de voltar a usar então esta commodity na nossa sociedade. De qualquer das formas, acho que é importante também perceberem que o preço do petróleo vai impactar a vida dos portugueses, a gasolina e o gasóleo provavelmente vão descer, o gasóleo até, arrisco-me a dizer, a valores inferiores a €1, para que seja possível vocês perceberem como é a composição do preço do combustível em Portugal. Vai ficar aqui em baixo um link relacionado com a forma como é constituída o preço final neste caso do combustível, e vocês vão perceber que a maior parte do preço tem a ver com impostos. Mais de metade normalmente é associada a impostos em Portugal, mas claro, a outra parte, a parte do produto, vai sofrer uma diminuição, no qual nós vamos ter então valores de combustível mais baixos. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, por favor, deixem ficar o vosso gosto, eu espero-vos no próximo.